O tema educação financeira tem alcançado enorme relevância nos dias de hoje, além de ser um tema recorrente não só no Brasil, mas no mundo todo. Cada dia mais, as pessoas buscam por ajuda financeira e outras milhares que ainda não procuraram essa ajuda acabam passando por dificuldades. Assim sendo, iremos levar para vocês que nos assistem um pouco do conhecimento de nosso entrevistado. O nosso entrevistado de hoje é Arimilton Campanhã, do Escritório de Contabilidade e Meta. Há quantos anos, Ari? Boa tarde, é com imenso prazer, né, que tenho. Pela primeira vez, gente, está entrevistando aí o tio dos meus filhos. Não posso deixar de estar falando isso, né, Ari? Solange, é um prazer falar com você, recebê-la aqui hoje e falar com todos os telespectadores, né, da sua emissora, e espero atender às expectativas de todos aí, né? Ari, desde que eu conheço você, né, vamos colocar aí, acho que há mais de uns 40 anos, 30 e poucos anos, gente, você já trabalhava em escritório de contabilidade, né? Quando era criança. Agora fala um pouquinho da sua trajetória pra gente. Bom, eu costumo, quando eu vou falar da minha pessoa, eu costumo falar primeiro da minha família, né? Eu sou casado com a Eliane, nós tivemos 2 filhos, o Felipe e a Débora, hoje já os 2 adultos e já formados, trabalhando. E a minha trajetória profissional, ela começa lá em 1973, por aí, né? Quando o meu primeiro emprego, e aí a contabilidade veio um pouco mais adiante. Eu sou formado em técnico em contabilidade pela Academia Horácio Berlink, da qual no futuro depois fui professor também daquela escola, lecionando análise de balanço. Posteriormente cursei a Faculdades Integradas de Jaú, a Fundação, fazendo o curso de administração, e depois também fiz o curso de Direito pela mesma Faculdade de Jaú, a Fundação. Fui professor da Fundação também na matéria de contabilidade, no curso de Ciências Contábeis. Então a gente tem uma trajetória na área acadêmica também, e na área profissional atuamos aí em algumas empresas de comércio, indústria, até eu montar o meu próprio escritório. Então nós estamos aí já com 36 anos de experiência, né? Desde garoto. Então vamos falar assim, é muito antigo assim, não. É que desde garoto, desde os 11 anos de idade, a gente trabalha na área administrativa, né? Então é mais ou menos essa a minha formação. Depois, mais adiante, mais recente, fizemos a pós-graduação na PUC, em São Paulo, em gestão empresarial, também na FECAP. Isso tudo vem agregando. Não basta você terminar o curso, mas você tem que depois continuar fazendo outros cursos paralelos e agregando conhecimento, né? Tem sempre que estar indo buscar mais e mais, né, Ari? Eu falo assim, que um bom profissional, a cada dia ele está aprendendo mais. E nada melhor, né, do que o nosso contabilista, Arimilton Campanhã, falar sobre educação financeira. Você aí que está nos assistindo, sentadinho na tua casa, e aí? Como que anda a educação financeira na tua casa? Será que está conseguindo fazer educação financeira? Será que você acha que é o nosso Brasil, que não tem jeito? Então, Ari, o que é educação financeira? Educação financeira, como a própria pergunta já nos indica, né? É um estudo. É um estudo que vai colocar a pessoa para ela se relacionar melhor com o dinheiro que ela ganha. Então, essa relação sua com aquele dinheiro que você ganhou, trabalhou na sua vida, você harmonizar isso aí e organizar para gastar bem e para poder ter uma sobra. Essa é o grande segredo, né, da educação financeira. As pessoas falam, mas eu tenho que aprender educação financeira. Deveria ser lecionado em escola, desde as crianças. Tem países que ensinam, né, as crianças a movimentar o dinheiro. O banco imobiliário, que era um jogo, ele foi criado para estimular as crianças a pensar já em como fazer negócios.
Então, isso falta, muitas vezes falta no nosso país essa matéria. Ela deveria ser curricular. Então, gente, ó, essa pandemia aqui, as crianças, quem não tem banco imobiliário, acho que pode estar comprando para as crianças, não é verdade, né? Porque para a gente estar começando aí desde criança, né? Mas aí, Ari, como você disse que infelizmente não tem aí, né, no currículo da escola, como que uma pessoa vai aprender, né, a se educar financeiramente sozinha aí? E aí, como que faz? Olha, dá para aprender sozinho. Tá, como? Dá. A pessoa tem que ser autodidata. Tudo na vida você precisa de um estudo. Você não nada que você aprende sozinho. A família é a base. Eu acho que a família é base e a família pode ensinar isso. Então isso vem de pai para filho. Se você tem uma família organizada, pais organizados, os filhos serão organizados. Se os pais são descontrolados, os filhos, a tendência é que eles também não tenham controle sobre a educação financeira deles no futuro, né? Então, a gente sempre indica, tem vários produtos na internet, hoje tem muita porcaria, mas também tem muita coisa boa. Graças a Deus que tem muito mais coisa boa do que ruim, né? E que as pessoas podem aproveitar nesse sentido para aprender a se organizar financeiramente e ter uma vida mais saudável, né? Agora, Arimilton, as pessoas que estão nos assistindo, né, e estão pensando assim, mas eu não consegui até hoje me organizar sozinha, né? Tem como ela ter uma ajuda de um profissional? Sim, é importante que a gente tem que classificar o que é... Quando é que eu vou precisar de um profissional, né? Quando é que eu vou precisar? Quando eu tenho algum investimento de maior valor, eu tenho dinheiro para aplicar e eu não sei aonde aplicar esse dinheiro. Eu estou gastando demais e não estou sabendo onde está indo o meu dinheiro. E aí fica, às vezes, até aquele conflito em casa, né? O marido falando para a mulher, você gasta muito. Então, até aquele controle manual num caderninho é válido. É muito importante. É importante que você saiba quanto você gasta na padaria, quanto você gasta no supermercado, quanto que eu gastei de combustível no mês. Será que se eu fizer um esforço e for a pé, não pegar o carro todo momento, eu vou economizar alguma coisa? E cada tostão é que vai te dar 1 milhão lá na frente, né? Então, o controle é um dos primeiros pontos. Outra coisa que eu falo, que as pessoas... todo mundo quer ter sucesso, quer ter carro bom, quer ter casa boa, quer, enfim, prosperar. É ruim isso? Não, de maneira nenhuma, é positivo. É bom que você tenha esse tipo de pensamento, tem que sonhar, tem que querer, mas para isso não basta querer. Tem aquele ditado, querer é poder. Né? E não, esse ditado não está correto, não está perfeito, né? Querer é poder, desde que você tenha o seu trabalho, faça o seu sacrifício, senão você não vai conseguir nada, né? Então as pessoas querem ter tudo isso. Bom, eu consigo sozinho, eu consigo fazer, eu preciso de uma ajuda profissional. Então comece primeiro na sua casa. E como é que eu faço isso? É um modelo empírico, mas também que vale a pena a gente pensar. Primeiro, eu preciso começar a observar as pessoas de sucesso. Eu observo as pessoas de sucesso e logo vou tentando descobrir o que elas fizeram para chegar onde elas chegaram. E aí eu começo a aplicar esses conceitos. Olha, eu fiz economia em casa, no começo, comprei um carro, troquei de carro, não fiz loucura, não fiz um financiamento de longo prazo, numa parcela que eu não podia pagar. A dívida sempre tem que ser saudável, ou seja, é aquela dívida que eu posso pagar no final do mês.
e não me vai faltar dinheiro. O meu salário tem que dar para pagar as contas de casa e tem que ter uma reserva para investimento e uma reserva para eventual necessidade, uma doença, alguma coisa. São as novidades que surgem na vida, no dia a dia da gente, e a gente não tem para onde correr. Então você tem que ter uma reserva. O recomendado é que você tenha como reserva 6 salários que você ganha guardado. Você consegue fazer isso? Nos dias de hoje está difícil. A gente sabe que é difícil. Mas tudo tem um começo. Eu não estou dizendo que essa receita você vai aplicar e o mês que vem você já vai estar bem. Tudo demanda tempo. Então, sabemos que a educação financeira é uma coisa que tinha que começar lá atrás, de criança, para você poder ter um resultado quando você está no meio da sua vida aí, já para casar, tal, você já fez a faculdade, já pagou o seu curso de faculdade, quer dizer, você teve dinheiro para fazer isso, você teve dinheiro para desfrutar a sua juventude, mas não consumiu tudo. E as pessoas pensam, eu vou viver hoje e amanhã depois eu vejo o que eu faço. Está errado. Eu tenho que poder viver hoje bem, mas ter uma reserva para o futuro. Porque vai chegando, passou da meia-idade, passou dos seus 50, 60 anos, você já não produz mais, é mais difícil o emprego e tudo. Né? Então, você tem que ter essa reserva. Então, a educação financeira é isso, é ensinar o sujeito a relação da pessoa com o dinheiro para que ela faça o consumo necessário, se divirta, trabalhe e tenha uma reserva para, inclusive, para passear, para fazer uma viagem, né? Isso é saudável. Então, a educação financeira vai te colocar nesse patamar. Quanto a um profissional lhe ajudar, como eu falei, desde o caderninho até você usar um Excel, que é uma ferramenta que todo mundo conhece hoje, para fazer esse controle, legal. Mas temos também hoje na mídia aí, muitos produtos, inclusive gratuitos, na internet, que te oferece esse controle financeiro. As pessoas têm que procurar, e é o mínimo hoje, poucas pessoas procuram isso. Né? Então, eu tenho visto agora bastante jovens estudando, inclusive, como aplicar dinheiro, onde que dá maior rentabilidade, né? Mercado financeiro. Isso aí, se você não estudar, não estiver preparado, você vai perder dinheiro. Então, às vezes, a ajuda de um profissional aí nesse momento é crucial. Né? É muito importante. Agora sim, Ari, né, nós estamos falando sobre isso, e essas pessoas que hoje falam assim, nossa, mas o que eu estou ganhando, eu não estou conseguindo nem alimentar direito aqui o pessoal da minha casa, pagar minhas contas. Então, cada caso é um caso. A gente tinha um programa de TV aí que eles mostravam isso. O educador financeiro ia até a residência e começava a encontrar aonde que estava vazando o dinheiro. O dinheiro estava indo para o ralo, mas aonde? Então havia um excesso de consumo, um descontrole total, por isso que faltava o dinheiro. Né? Então, muitas vezes, eu já conheço pessoas que ganham um salário mínimo, né? O casal ganha um salário mínimo, a senhorinha ganha um salário mínimo, os dois ali. Né? Então, são 2 salários mínimos, e eles vivem muito bem, e até emprestam dinheiro para os filhos. Tá? Então, por que eles viveram? Porque eles viveram de uma forma mais humilde. Então você pode viver com o valor que você ganha. Agora, mas eu quero mais, eu quero ter uma vida melhor. Então você vai ter que ganhar mais. Aí qual é a alternativa? Você fazer algum trabalho extra ou mudar de emprego. Mas para isso você tem que ter qualificação. Então você tem que ter estudo. Então todo é um trabalho completo aí, né? Então, falar em educação financeira é conhecer a pessoa, fazer a pessoa se conhecer e onde é que ela vai aplicar melhor o seu dinheiro. Quando eu falo aplicar melhor o dinheiro, não é no mercado financeiro, não é aplicar no consumo dela própria. No dia a dia. Né? No dia a dia. Acho que é isso aí. Gente, nada cai do céu, né? Nós precisamos. Agora,
Ari, os empresários vivem reclamando da carga tributária brasileira e dizem que não dá para ganhar dinheiro no Brasil. E qual que é a sua opinião sobre esse assunto? Você também já não disse isso, que aqui no Brasil eu preciso ir embora daqui, porque aqui eu não consigo ganhar dinheiro, né? Quantas vezes a gente já se pegou falando isso, Ari, e aí? Olha, Solange, esse choro é antigo. Eu era criança e A turma queria ir embora. o meu avô falava e ouviam pessoas nas rodinhas de conversa que estava difícil, está difícil, está difícil. Nunca foi fácil, tá? Então as coisas acontecem e o que acontece com o empresário brasileiro ou empresário em outros países também? Eu acredito que isso também aconteça em outros países. No Brasil não é único nessa situação. É que muitas vezes, primeiro, a pessoa está no ramo errado. Ela entrou para fazer um determinado trabalho do qual ela não gosta e ela não conhece. Então esse é um dos erros, maiores erros para quem vai se tornar um empreendedor. Eu tenho que, primeiro, gostar daquilo que eu quero fazer. E depois conhecer daquele mercado. Senão eu tenho, a minha chance de errar e de perder é muito maior. Mas conheço também pessoas que erraram 1, 2, 3 vezes até acertar na 4ª vez e aí progrediu. Porque aí ela encontrou o que ela gostava de fazer, encontrou o nicho de mercado que ela entendeu e soube dominar para poder vender o produto. Porque hoje todos nós somos vendedores. Sim. Né? Desde a venda do produto, mas a venda de serviço também. Hoje a pessoa se vende. Sim. Hoje na internet, muita gente se vende na internet, vende curso. Então, quer dizer, trabalho tem. Agora, falando do empresário, o que acontece com o empresário? Primeiro, ele não tem o controle da empresa dele. Esse que fala que não ganha dinheiro, que não dá para ganhar dinheiro, ele não tem controle da empresa dele. Primeira coisa, a hora que você faz uma série de perguntas para ele, 4, 5 perguntas que eu costumo fazer, o sujeito já começa a gaguejar e já não sabe, mas isso é problema meu. Né? Então ele acaba não abrindo. E agora, se o empresário abrir para o consultor financeiro a situação dele, olha, vamos trabalhar isso aqui, quando você fala assim para ele, olha, mas você recebe quanto de Prolabore? Eu recebo R$2.000, ou R$1.000 que seja. Mas, e a escola dos seus filhos, quem que paga? Ele tira da empresa. E o combustível do seu carro? É a empresa que paga. Então está errado. Aí nós chamamos isso de confusão patrimonial. Né? Nós precisaríamos de um programa só para falar disso, de confusão patrimonial, o que os empresários fazem de errado, e depois ficam choramingando e dizendo que não dá para ganhar dinheiro. Eu concordo que a carga tributária brasileira é alta. Tá? Vamos dizer, você está falando isso, você não tem empresa. Eu tenho empresa, eu pago imposto também. E quando as pessoas me perguntam, mas você emite nota de todo o seu serviço? Sim, eu emito. Porque se eu não emitir a nota do meu serviço para o meu cliente, ele vai olhar para mim e falar, você fala para mim emitir nota e você não emite nota? Não, eu emito nota, né? De tudo. Esse é o exemplo, você vem de casa. E eu ganho dinheiro? Ganho dinheiro. Porque eu coloquei no custo do meu trabalho o imposto que eu pago, apesar de ser alto, e muito alto. Tá? E às vezes o que o empresário precisa é de um planejamento tributário, que a gente também presta esse tipo de serviço, para que as empresas, às vezes, ela está enquadrada num regime tributário que não é favorável para ela pode mudar para um mais favorável. Tá? E não precisa sonegar. Né? E esse comparativo, né, porque ele vale tanto para a empresa como para o empresário, então nós atingimos as duas pessoas, a física e a jurídica, nessa questão do controle financeiro e da educação financeira. Tá, mas eu acho que o foco hoje até da educação financeira é para aquela doméstica, para aquela mãe de família, o pai de família. Começa em casa e você vai ter um futuro melhor. Aprenda a administrar o pouco que você ganha hoje, falando para o filho, que você vai saber administrar o muito que você vai ganhar no futuro. Essa é uma lição de vida que eu tive com meu pai.
Então, diz, ó, filho, você está ganhando pouco hoje, aprenda a administrar isso. E no futuro, você vai saber administrar o muito que você vai ganhar. Então, ensinar a criança, pai, eu quero isso, eu quero aquilo. Olha, hoje o pai não tem dinheiro. Nós precisamos ter dinheiro primeiro. Aí a criança dizia, dá cheque. Hoje ela fala assim, passa o cartão. Né? Então eu tenho que ensinar o seguinte, eu passo o cartão, mas eu tenho que pagar o cartão também. Eu passo no pedágio sem parar, né? Mas eu tenho que pagar depois. Então tem que entender, falar, olha, esse dinheiro aqui eu não paguei agora, mas o mês que vem eu tenho que pagar. Então eu preciso ter dinheiro deste mês e do mês que vem. Então, ensinar as crianças isso. A educação financeira começa aí, não você dá tudo que o filho quer. Né? É melhor você ficar amarelo 5 minutos do que ficar vermelho o resto da vida. Eu criei um monstrinho, não criei um filho. Eu falo assim que eu tenho até um exemplo, né, para citar. Os meus filhos, eles começaram cedo a trabalhar, né? Tanto é que hoje eles se viram sozinhos. Por quê? Porque desde cedo eles foram criados, não, ó, nós temos pouco, então nós precisamos. Ah, você quer tal coisa? Então você vai ter que ir em busca disso. E isso eu acredito, Ari, que é muito bom numa família, né? Porque tudo aquilo que o pai e a mãe dá para os filhos, e aí? Um dia o pai e a mãe não vai estar mais aqui. E os filhos, e aí? O dinheiro acaba. É verdade. É implantar o sistema da meritocracia, né? Olha, se você fizer tal coisa, você vai ter mérito, você vai ganhar isso. Tá? Não vamos fazer promessas, mas olha, se você for legalzinho na escola, tal, eu vou ver o que eu posso fazer para você. Nunca prometer o que você não pode dar. E nem tudo aquilo que ele pediu, mas dar alguma coisa, mas a recompensa é importante, mas ela tem que ser dosada. Né? As crianças, você falou dos seus filhos, eu também, os meus filhos, a gente sempre ensinou a controlar o dinheiro, mas assim, depois já na adolescência, eles já faziam o seu controle, cada um tinha o seu controle no Excel lá, cada um no seu computador, ou então no caderninho, mas tinha controle dos gastos pessoais. Eu falo que, às vezes as pessoas falam, você é louco, né? Mas não sou louco, não. Eu marco tudo que eu gasto, eu tenho o meu controle. Então, eu consigo saber o que é dinheiro meu, o que é dinheiro da minha empresa. Eu separo. Para não fazer a confusão patrimonial. Eu vendo esse trabalho. Então eu tenho que fazer ele. É o meu dever de casa. Né? Se eu não fizesse, eu não teria sucesso. E graças a Deus a gente tem sucesso por conta disso. Então, quer dizer, tem que ter estudo. Tem que ter tempo. Tem que ter sacrifício. Nada, não tem almoço de graça. Esse é o... Agora, Alimilton, para a gente terminar, né? Tanto os empresários, mas como as pessoas físicas, que é hoje que nós estamos falando, que está nos assistindo e está pensando assim, nossa, mas eu não consigo, eu tento sozinho, eu não consigo. Tem como ser, né, orientada por um profissional? Fala para a gente antes da gente terminar. Sim, tem, com toda certeza. Acho que a gente já até comentou alguma coisa antes, que eu falei da confusão patrimonial, né? Que justamente aí, a gente costuma ver hoje empresa pobre, empresário rico. Né? Então, o que é isso? É fruto da confusão patrimonial, é fruto do descontrole. Então, esse profissional, esse telespectador que é o empresário, se ele faz isso, se você faz isso, cara, muda de postura. Se você não mudar a sua postura, uma hora a casa cai. E aí você vai reclamar do próprio governo, né? Aí acontece um problema na empresa, ele tem lá um auto de infração grande, e aí ele vai reclamar do governo, né? Mas ele criou essa situação, né? E na pessoa física, o que nós podemos falar? Nós estamos vendo uma série de pessoas endividadas. Pessoas que devem na loja, no crediário, estão perdendo os móveis, fica com o nome sujo, aí começa a usar o nome do filho, da filha, também se atrapalha, não se organiza. Então, você não pode ser esse pai, essa mãe desorganizada. Você tem que passar o melhor para o seu filho e não deixar a dívida para ele, né?
E tem filhos também que fazem o contrário, né? O filho que faz a dívida e vai tomar empréstimo do pai lá no aquele consignado, né, da aposentadoria. Os coitadinhos dos velhinhos são confiscados pelos próprios filhos. Se você é um filho desse aí, né, que faz isso, se corrija, seu pai não merece isso, né? Então a gente brinca, mas é uma grande realidade, a gente vê isso acontecer e fica muito triste com isso. Então, é hora da pessoa procurar ajuda. Se você está doente, você procura um médico. Se eu estou doente financeiramente, eu tenho que procurar um especialista da área financeira. Falar, me ajuda, cara, eu preciso... E aí você diz, mas eu vou gastar mais. Aí não é gasto, é investimento. Né? A gente tem que aprender a separar as coisas, é investimento. Se eu vou aprender, eu tenho que pagar um curso. Se eu não quero pagar, então eu vou ser autodidata, como eu posso fazer isso sozinho, vou para lá na internet e começo a estudar. Enfim, saída nós temos. Então é preciso mais educação financeira para o povo. Então, gente, fica a dica aí para você, né, do nosso escritório Meta aí, porque realmente, né, se a gente não se educar financeiramente, o que vai ser da gente, ainda mais esse mundo que nós estamos vivendo hoje, com esta pandemia. Ari, qual mensagem você deixaria hoje, né, para nós terminarmos vivendo essa pandemia? Abre fase amarela, fase laranja, fase vermelha, fecha. Os empresários a gente vê que está sofrendo. As pessoas em casa também, às vezes, recebem aquele auxílio emergencial, mas não sabe aí se controlar. Quando vai ver, acabou o auxílio. Qual que é a mensagem que você deixa ali? Olha, primeiro tenha consciência, se você tem um problema, de procurar um profissional para tratar, para te ajudar nesse assunto. Você não deve ficar aí... eu costumo falar da linha do horizonte, né? As pessoas, às vezes, elas vivem aqui embaixo e outras vivem lá em cima. Uma está aqui em depressão, outra está em grande euforia. Você não pode estar em nenhuma das pontas. Se você está muito eufórico, você acaba fazendo coisa que não deve, acaba gastando demais, achando que você é rico, pensando, sonhando. É um sonhador, é o sonhador. Ele sonha e ele acha que aquele dia ele está rico, que amanhã ele vai conseguir ganhar dinheiro. Ele está lá em cima, ele está muito eufórico. Tá? Ou ele está aqui embaixo, e cada vez ele vai mais para baixo. Então, ele está deprimido, está com depressão, ele não consegue se reerguer mais. É preciso que você venha para a linha do horizonte. Nesse ponto, esse é o ponto de equilíbrio. Então as pessoas têm mais tempo hoje, tem pessoas que estão ficando em casa, tem um home office que eu acho legal, que tem mais pessoas trabalhando em casa, você consegue trabalhar mais à vontade, mas aumenta a produção. Nós tivemos já resultados assim positivos de empresas que aumentaram a produção com o home office. Então, é um modelo que vai ficar? Não, mas é um modelo híbrido, ele pode ser dividido. Ora home office, ora na empresa, porque as pessoas têm que se relacionar também. Nós não podemos ficar só dentro de casa também não. Então, a medicina está aí, já tem tratamento, vamos cuidar tudo, mas use melhor o seu tempo. Estude e procure ajuda financeira com um profissional. Esse é o recado final.